Boa noite a todas as pessoas. Eu vou começar chamando aqui algumas pessoas para a mesa. Gostaria de chamar todas as pessoas para a mesa, mas como não cabe, eu vou ter que chamar algumas pessoas que vieram de longe para cá, né? Vou começar compondo da diretoria nacional, começando pela vice-presidente, Maria Berenice Dias. Diretora da região Sudeste, professora Giselda Hironaka. A diretora da região Centro-Oeste, Eliene Bastos. A diretora de Relações Interdisciplinares, Gisele Grueninga. O nosso tesoureiro, José Roberto Moreira. E a nossa diretora de Relações Institucionais, Renata Cisne. Bom, eu quero agradecer a presença de todas as pessoas que estão aqui, especialmente do IBDFAN Minas, que estão aqui representados também pelo nosso tesoureiro. Tanta gente, eu não vou falar o nome de todos para não correr o risco de omitir algum nome e fazer injustiça, mas o Zé Roberto depois pode nomear todas as pessoas. Mas muito obrigado, tem gente assim que veio de longe, do Vale do Aço, de Divinópolis, né, o Brandão, tanta gente, e as pessoas aqui também, para quem não conhece, algumas pessoas do meu escritório. Quero registrar Luiz Cláudio Guimarães, que é o presidente do IBDFAN do Rio. Ele terá que sair agora correndo para o aeroporto, então quem viu, viu, quem não viu não vai ver mais, porque ele vai sair daqui a pouco, né? Tá. A Cristiana, que é a presidente da Comissão dos Defensores Públicos do IBDFAN, que veio do Rio de Janeiro, assim, obrigado. E o João Batista de Oliveira Cândido, que é da diretoria nacional também, e que participa do IBDFAN Nacional, coincidentemente, marido da Eliene, o Cláudio Santos, que é ex-ministro do STJ, que eu quero agradecer muito também todos os funcionários do IBDFAN, especialmente a Maria José, que tocou essa obra assim, de uma forma... o Roner, né, muito obrigado a todos os funcionários em nome da Maria José. Para nós é um momento histórico muito significativo, sei que também é para vocês, sabe, que acompanham há tanto tempo, mas assim, o IBDFAN existe há tanto tempo, e esse sucesso, olha, graças a vocês, e sabe, vocês é que fazem o IBDFAN. Então nós queremos um jeito de dizer muito obrigado para vocês. A ideia aqui, gente, é fazer esse marco histórico dos 25 anos do IBDFAN. O sonho é a satisfação de que o desejo se realize. Fruto do sonho de seus fundadores, o IBDFAN surgiu de conversas despretensiosas que manifestavam um forte desejo, uma utopia que visava mudar os rumos do direito de família, considerado até então um ramo menor do direito, preconceito que perpetuava injustiças e a exclusão de sujeitos do laço social. Foi a realização de um grande sonho, um sonho que nós continuamos sonhando durante todo esse tempo e agregando pessoas, e que acabou provocando a maior revolução do direito das famílias do mundo. Meses depois dessas conversas, o Instituto foi oficializado em 25 de outubro de 1997, durante o primeiro Congresso Brasileiro de Direito de Família, realizado em Belo Horizonte e que reuniu pensadores de todo o Brasil. Uma utopia que foi aos poucos se concretizando e se espalhando por todo o território nacional. Fizemos o primeiro Congresso de Direito de Família, e não existia isso. Que esse primeiro congresso, ele foi, e aí reuniu muita gente do Brasil todo, mas algumas pessoas já eram estratégicas, né? E aí foi chegando aquelas pessoas como Rolf Madaleno, Giselda Hironaka, o Raduan, pessoas que estavam ali, que vieram para o congresso, mas não sabia, assim como nós não sabíamos o que aconteceria naquilo. Fizemos uma assembleia e fundamos essa instituição.
Foi assim que nasceu o IBDFAM, que nesses 25 anos de existência revolucionou o conceito de família ao valorizar o afeto como elemento estruturador de um direito das famílias atento aos dilemas da contemporaneidade. E nós passamos a falar afeto e afetividade, valor jurídico e princípio intrínseco do direito de família e do direito, do direito constitucional. Nós passamos a falar isso pela coragem do nosso IBDFAM. O IBDFAM tem uma importância não só no Brasil, mas também no ensino do direito das famílias em vários países do mundo, que adota as doutrinas discutidas e levantadas pelo IBDFAM. Atualmente, o Instituto ultrapassou a marca de 20 mil inscritos associados, reunindo entre seus membros advogados, assistentes sociais, psicanalistas, psicólogos, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, magistrados, estudantes e demais operadores do direito no Brasil e no exterior. Protagonista nos avanços obtidos nas últimas décadas, a exemplo do reconhecimento da multiparentalidade, da responsabilidade por abandono afetivo e da filiação socioafetiva equiparada ao vínculo biológico, o Instituto esteve presente também em decisões históricas do Poder Judiciário, atuando como amicus curiae em vários processos significativos para a história do direito de família no Brasil. Nós saímos de um direito de família eminentemente patrimonial, que tratava de dinheiro e de uma hierarquia do homem em relação à mulher, e passamos a exercer o verdadeiro direito de família, que é aquele que trata da dignidade da pessoa humana. E esta é a linha de atuação do Instituto Brasileiro de Direito de Família, sempre voltado para a dignidade das pessoas, para que todos nós, homens, mulheres, seja lá a pessoa que for, pobre, rica, preta, branca, amarela, não importa. O que importa ao IBDFAM é que toda e qualquer pessoa humana seja destinatária dos direitos que a Constituição Federal garante a cada um e a todos nós. O Instituto assume papel relevante também na área técnico-administrativa, ao reciclar e atualizar os profissionais de direito de família por meio de suas publicações, como a revista IBDFAM Família e Sucessões e a revista informativa IBDFAM, além de ser fonte de consulta de órgãos públicos e dos principais veículos de imprensa nacionais. Em consonância com as inovações tecnológicas, o IBDFAM criou sua própria plataforma de ensino à distância, o IBDFAM Educacional, onde veicula seus cursos de curta duração, rompendo ainda mais as fronteiras do ensino e da popularização do conhecimento. Atuação no plano doutrinário, produzindo teses, produzindo trabalhos, produzindo livros, né, estimulados pelo IBDFAM. A disseminação do conhecimento pela revista do IBDFAM, que é muito citada e aceita e divulgada no Brasil. Os boletins do IBDFAM, alimentados constantemente, até diariamente, por informações na área de direito de família e das sucessões. Portanto, ele não fica só no campo da produção e da discussão do conhecimento e da divulgação do conhecimento. Ele tem também uma atuação muito exitosa junto ao Poder Judiciário, levando essas teses para que possam ser objeto de decisões judiciais com repercussão geral, e também a atuação junto ao Congresso. Na era digital, transformou-se numa potência de conteúdo sobre direito de família, alcançando uma audiência mensal de 300 mil leitores no portal ibdefam.org.br e está presente nas principais plataformas digitais, levando entretenimento e informação de qualidade ao seu público. É por tudo isso que o IBDFAM consolida a cada ano sua maturidade institucional, com amplo reconhecimento da comunidade jurídica. Os avanços
que o direito de família brasileiro e o direito das sucessões tiveram a chance de acontecer, nós devemos estas situações especialmente à coragem do Instituto Brasileiro de Direito de Família, que não temeu nunca romper barreiras de moralistas ou de preconceitos, essas barreiras que não fazem mais sentido nenhum para o direito da contemporaneidade. Além de todas essas conquistas, o IBDFAM comemora a inauguração de sua primeira sede própria. Mais do que um espaço físico, o local foi preparado para se tornar um hub de compartilhamento de ideias, encontros e produção de conhecimento na área de direito de família e sucessões. Olhando para trás, nos seus 25 anos, é muito emocionante ver como que aquela caixinha de um papel virou essa entidade com mais de 20 mil associações, na inscrição mais de 20 mil, e hoje temos uma sede própria, né, e ganhamos uma respeitabilidade no mundo jurídico. Em plena expansão, o Instituto quer se tornar ainda mais presente na vida de seus associados e dos cidadãos em geral. Aquela ideia que nasceu de uma simples conversa ganhou o mundo e hoje comemora 2 décadas e meia de impacto e transformação da realidade das famílias brasileiras. Que as próximas décadas sejam ainda mais intensas e profícuas. Ainda temos muito a trilhar. Isso, o IBDFAM continua com a mesma juventude, o mesmo entusiasmo que teve durante todos esses seus 25 anos. Realmente é muito emocionante estar aqui, né? Inaugurando uma sede depois de 25 anos. Muitos aqui talvez não que estão aqui, inclusive dos funcionários, não eram nem nascidos quando nós fizemos isso. Nós tínhamos cabelo preto, eram mais, né? Mas isso é muito interessante. E o que eu gostei é que assim, nós continuamos jovens, né? Porque jovem, não envelhecer, é entender o seu tempo. Quando a gente continua entendendo o nosso tempo, nós não vamos ficar no bloco da saudade, nós vamos ter sempre um olhar para frente, enfrentando todas as barreiras morais, né, como Giselda disse, barreiras morais que sempre excluíram pessoas, categorias, né, e nós vamos, cada um vai falar um pouquinho de uma contribuição que trouxe tudo sobre o IBDFAM, de uma contribuição teórica, né? Porque nós estamos aqui interessados em continuar pensando o direito de família, né? Se muito vale o já feito, mais vale o que será. Então nós temos que olhar sempre para frente, sempre para o futuro e pegar essa história e fazer dela uma projeção para o futuro muito melhor do que era antes, né? E fico muito emocionado de estar aqui com todos vocês. Vou passar a palavra para o Zé Roberto para falar 1 minuto sobre o IBDFAM Minas, as pessoas que estão aqui, e ele é o tesoureiro, então a gente tem que... Com um grande orgulho que, além de presidir o IBDFAM aqui em Minas Gerais, estou também na tesouraria desse IBDFAM, e Minas Gerais contribuiu e contribui ainda muito com o engrandecimento do direito de família. Nós estamos ali com a nossa presidente da Comissão de Direito das Sucessões da OAB Minas, doutora Juliana. Estou vendo aqui Maria Goretti, Thaís Câmara, Maria Flávia, Manuel, Renata. Essas pessoas, o João, que sempre foi o tesoureiro aqui, e eu o substituí, veio de sul de Minas. Do Vale do Aço, representando a nossa presidente. Nós estamos hoje em Minas Gerais com vários núcleos. Nós temos núcleos em Uberaba, Uberlândia, Patos de Minas, Divinópolis, temos núcleo em Ipatinga, temos núcleo do sul de Minas, temos núcleo em Montes Claros. Então, nós estamos pulverizando, interiorizando o IBDFAM, que sempre foi a nossa intenção, está trabalhando esse direito de família mais humano, esse direito de família mais próximo de nós, da nossa realidade. E o orgulho que eu tenho de estar aqui hoje é justamente por ver que a Bodas de Ouro do IBDFAM se comemora com uma sede própria, né?
um casamento onde nós temos uma casa própria é um casamento duradouro também, né? Então agora nós temos uma casa própria aqui, né? Impenhorável, vamos dizer assim, uma casa própria, é o nosso bem de família. Eu agradeço demais, Rodrigo, a confiança que você depositou a nós. E eu gostaria de encerrar aqui, mas parabenizar também, e mais uma vez, a nossa querida Maria José. Sem ela, nada disso aqui seria possível. Essa é uma guerreira, Roner também é um cara que nos auxilia sempre, né? E contar aí, com a sede do IBDFAN não é a sede de Minas, é a sede nossa. Então, todos aqueles que, porventura, passarem por Minas, venham visitar a nossa sede, venham tomar um café conosco, venham utilizar nossas dependências. Isso aqui não é nosso, apenas de Minas, isso aqui é nosso do Brasil. O IBDFAN Brasil está representado nessa sede. Obrigado, Rodrigo. Bom, dando continuidade, vou passar a palavra para Gisele Dironaca, que vai falar. Mineira, mas é representante da região sudeste. Eu nasci sem querer lá no estado de São Paulo, porque, na verdade, eu sou mineira. Eu me sinto mineira. Tive aqui em 4, 5 dias de férias até anteontem, na cidade de Tiradentes, e eu me sinto muito bem quando estou por aqui, com aquelas montanhas e aquelas ondulações assim, abraçando, sabe, Gisele? Você olha para todo lado, aqui em Minas, você se sente abraçado. É um espetáculo. O IBDFAN, todo mundo diz isso, Berenice fala isso, beníssimo, nasceu de um sonho. Um dia, há 25 anos, pensando que 25 anos, na verdade, é um quarto de século, compreendeu? Compreendeu que a gente não é criança? Então, como ela diz, partiu de um sonho. O Rodrigo um dia pensou em fazer um congresso de direito de família e sucessões, e família e sucessões nunca teve a importância que tem nos dias de hoje. Quem se lembra do seu curso de direito, não vocês que são os mais novos, mas os mais antigos, quando nós fizemos faculdade de direito e nós chegávamos no último ano, eu, por exemplo, tive família no 4º e sucessões no 5º, falava, meu Deus, tal direito civil não acaba nunca. Gente, não acaba nunca. Agora vem esse cara falar de morte. Eu tenho 21 anos e ele fica falando de morte, eu não vou morrer nunca. E qual não foi minha surpresa de pensar que hoje eu amo profundamente direito de família e direito de sucessões, e na escola onde eu ensino agora, depois de idosa e tudo, posso escolher, porque já licionei todo direito civil, mas agora posso escolher. Eu escolho, Berenice, Eliane, eu escolho o direito de família e o direito das sucessões, com muito gosto, com muito prazer. Foi desse jeito, desse sonho, que chegamos até aqui, nesse esplendor que estamos, graças a esse presidente, essa pessoa inacreditavelmente forte, que nunca deixou nenhum dia cair a peteca. Foi? Não foi? Ele é inacreditável, é ele que nos dá essa força incrível, né? Incrível de prosseguirmos todos. Vejo aqui nesse auditório todos vocês com tão menos idade e tudo isso, e peço a vocês que continuem a manter esse instituto por muitos e muitos e muitos anos ainda, por mais um quarto de século como agora, mantendo com esta mesma característica humanística, livre de qualquer tipo de preconceito, sempre com o olhar posto no futuro. É isso que é o nosso IBDFAN. Muito obrigada, Rodrigo e Berenice, por terem criado tudo isso. Deixo o meu beijo saudoso, especial, para o professor João Batista Vilela, que estava conosco no dia em que nós inauguramos tudo isso, fundamos esse instituto, e deixo o meu beijo mais que saudoso, saudade mais recente, para o nosso Zeno Veloso. Hoje, quando eu comecei a pensar no que eu iria vestir, primeiro eu coloquei o colar. Foi ele que me deu esse colar, se chama marfim vegetal, porque não é marfim de bicho. E ela está me dando, assoprando aqui a cola, chama-se Jarina. Ele comprou para mim, tem brinco, viu, né? Viu? Ele comprou para mim em Belém um dia e me deu. Eu disse, eu vou inaugurar o espaço do nosso Zeno com esse colar.
Daí, acho que eu arrumei um vestidinho que combinava, tal. Pronto, estou aqui. Estou aqui. Muito prazer em rever cada um de vocês. Muito obrigada a todos que contribuem para essa grandeza. Muito obrigado, Berenice. Muito obrigado, Rodrigo. Vocês todos, muito obrigada. Amo cada um de vocês e vocês. Obrigada. Obrigado. Bom, eu acho que a grande revolução que o direito de família fez foi ter apreendido, trazido para o centro da cena jurídica, o afeto, que logo se tornou o princípio da afetividade. Isso revolucionou, né? E isso, isso mudou todo o direito de família. Mas nós, a partir daí, construímos e inventamos palavras, né? O direito de família tem um novo vocabulário. A gente vai mudando as palavras têm força e poder, elas vão significando e ressignificando. Então, quando João Batista Vilela, já falecido, um dos fundadores, nós temos alguns dos fundadores já falecidos que não puderam estar aqui, óbvio, que é o Zeno Veloso, o João Batista Vilela, o Caio Mário da Silva Pereira, né, que também estava lá, e outros também não tão conhecidos, que já faleceram, a Florisa Veruti, que estava lá no começo, e ela, e o Paulo Lobo, que eu quero justificar a presença dele, ele estava de passagem comprada e pegou Covid e aí não pôde vir. Mas o importante disso tudo é a gente apreender essa história do afeto, da afetividade, que isso continua e continuará revolucionando sempre o direito de família. E é a partir daí que nós vamos inventando novas teses, né? E nós vamos nos autorizando a inventar e reinventar essas novas teses. E isso vem de acordo também com o IBDFAM, ele expande suas fronteiras não só para fora do Brasil, nós temos diversos associados internacionais, mas também com a interdisciplinaridade. Eu vou pedir Gisele Goreniga, que é a diretora de Relações Interdisciplinares, para falar um pouco da importância da interdisciplinaridade para o IBDFAM e para o direito de família. Bom, eu acho que a gente começa, né, falando do afeto e como isto é vivido no IBDFAM. Não conseguiríamos transformar o afeto num valor ou princípio jurídico se nós não vivêssemos isso. E graças a todos vocês, ao Rodrigo, que abriu o canal dessa ligação entre direito e psicanálise, da Berenice, que sempre foi uma pioneira, e ela me falava sempre uma frase, né? Quando a gente viaja, a gente redimensiona as nossas fronteiras. E nós viajamos de uma disciplina para outra. Então, a interdisciplinaridade é o exercício da democracia nas ciências. São muitas as contribuições da psicanálise para o direito das famílias, então o Rodrigo já nomeou, né, o afeto, a importância dada à subjetividade, as questões ligadas às mulheres, as questões ligadas à violência, a importância da violência psicológica, todas essas questões que são abertas com a psicanálise. E ainda, eu queria pontuar a importância do conceito de inconsciente, que nos faz relativizar um tanto a tal da autonomia da vontade. A consideração das famílias em suas relações complementares também é uma contribuição da psicanálise num olhar diferente na lei, nos processos e também a importância grande que tem sido dada ao concurso de outros profissionais, psicólogos, psicanalistas, assistentes sociais, em contribuir para o direito a ser humano. Muito obrigada. Obrigado, Gisele. Vamos ouvir agora a diretora da região Centro-Oeste, a Eliene Bastos. Eu quero inicialmente dizer do privilégio. Eu integro o IBDFAM desde 99. E isso foi realmente de muito privilégio, porque se confunde até com a minha atividade profissional. Hoje eu sempre exerci advocacia, são 28 anos de advocacia, mas o marco do IBDFAM na minha vida me constituiu como cidadã, como profissional, muito mais depois que eu me integrei a ele, e sou muito grata por tudo. Eu costumo tentar equilibrar muito a razão com a acessibilidade, mas nesses momentos onde a gente não precisa de uma atuação profissional,
a emoção, ela sempre fala mais alto. E aqui, quando eu cheguei, eu lembrei para a Berenice que eu estava com essa pulseira em Ouro Preto e eu já comecei a me emocionar. De fato, Rodrigo, esse espaço, esses 25 anos, você e Berenice contribuíram e muito para o direito das famílias. E o IBDFAM, e eu trouxe a colinha justamente para não deixar a emoção falar mais alto e eu deixar de registrar o que eu quero deixar registrado aqui. O IBDFAM, desde sua criação, ele se projetou no cenário nacional como um protagonista, sobretudo no aspecto científico e político. E na expansão dos direitos que foram reconhecidos na Constituição Federal. Então, nós todos sabemos dessa importância do IBDFAM como um lugar de pertencimento coletivo, que ele representa esse interlocutor, esse grande interlocutor entre a sociedade e o poder público. E aí eu gostaria de falar especificamente, o Rodrigo tocou aqui em relação à minha tese, que foi sobre a distorção da lei da alienação parental, mas tem a ver com a violência doméstica, sim, Rodrigo, talvez por isso você tenha se lembrado, porque eu falo como ela está sendo utilizada de forma distorcida, a lei que é para proteger, e isso a gente tem presenciado, eu tenho testemunhado os esforços incansáveis do IBDFAM na defesa dos direitos de crianças e adolescentes, para terem respeitados a convivência familiar, para terem protegidos os vínculos parentais. E, desde a promulgação da lei da alienação parental, incansáveis esforços têm sido feitos pelo IBDFAM, e aqui nós temos a Renata Cisi, nossa querida, que também tem um trabalho belíssimo em relação a essa discussão, esse debate, o diálogo que a gente precisa de continuar implementando sobre a alienação parental, e para possibilitar justamente a profundidade dos debates e das produções, inclusive científicas. Nesse sentido, numa prospecção futura, o IBDFAM tem se colocado como um instrumento coletivo de reunião de profissionais capazes de identificar a violência familiar e intrafamiliar contra mulheres, crianças e adolescentes, em razão da estrutura sociocultural patriarcal brasileira, e que absolutamente é necessária que a lei da alienação parental ela seja aplicada, seja invocada dentro dessa perspectiva do viés de gênero, para que possibilite, então, mais o direito de crianças e adolescentes do que priorizar as disputas de poder que nós sabemos que priorizam a predominância masculina, que ainda existe na nossa sociedade. As dificuldades de efetividade, nós sabemos, da materialidade dos direitos de mulheres, crianças e adolescentes, inclusive no âmbito de justiça, são marcados por raça, gênero e classe social. E a defesa da igualdade de homens e mulheres no exercício das responsabilidades parentais passa pela perspectiva do viés de gênero. O IBDFAM, então, conta com essa ambiência de resistência na defesa dos valores democráticos. E, nesse sentido, promove o diálogo, inclusive, e isso é muito caro, com abertura cognitiva, porque nós sabemos, nós fazemos parte de uma bolha. Nós estávamos no congresso do IBDFAM em Búzios esses dias, a conferencista de abertura, Andréa Pachá, ela falou nisso. A gente se fecha muitas vezes, e aqui no IBDFAM a gente sabe que a gente tem que... E é possível isso, essa disponibilidade cognitiva, né, essa abertura para que a gente veja outras perspectivas. Então, continuar acreditando neste lugar, na defesa dos princípios constitucionais, que sempre foram muito caros ao IBDFAM, em favor das crianças, adolescentes, contra a misoginia no nosso país. É nesse aceno, nesse registro que eu quero deixar aqui marcado, que eu tenho esperança e tenho essa motivação de continuar. Contem comigo. Parabéns a todos. O IBDFAM é uma entidade político-científica, né, e a nossa responsabilidade, que fazemos isso através via o direito de família, é muito importante. E acho que o IBDFAM dá esse tom, né, e essa responsabilidade para nós. E, para isso, eu queria passar, vou pegar de surpresa, a Renata Cisi, que nem sabia que ia falar, mas porque a Renata ela é presidente da comissão, uma comissão muito importante, que é a Comissão Institucional, ela que nos ajuda a fazer as articulações lá no Congresso Nacional. Sabemos todos que o Congresso Nacional, dificilmente a gente aprova uma lei,
porque a maioria dos projetos de lei de direito de família tem um conteúdo moral, e nesse conteúdo moral, como o Congresso está cada vez mais religioso, evangélico, e vai ao encontro, ou de encontro, a valores que vão desencontrando com valores, com algumas posições do direito de família, especialmente do IBDFAM. Mas temos vários projetos de lei, né, em tramitação, tem alguns muito importantes no Senado, né? Eu me lembro que quando eu fui fazer articulação para a aprovação da Emenda Constitucional 66, quase não foi aprovada essa emenda que simplificou o sistema de divórcio no Brasil, foi por um voto ela não foi aprovada. E o que eu ouvia lá, em 2010, é o que eu ainda ouço entre os parlamentares, é que nós queremos destruir as famílias, né? Que é mais ou menos, até hoje a gente ouve isso, que o IBDFAM é um destruidor das famílias, né? E assim, mas que família é essa que nós queremos proteger, né? Nós queremos proteger todas as famílias. Então a Renata passa essa dificuldade lá, e nos últimos tempos, com a lei da alienação parental, que quase foi revogada, né? A Renata fez um esforço imenso na articulação com os parlamentares lá. Então tem essa política institucional que muitas vezes vocês não ficam sabendo, mas o IBDFAM está todos os dias lutando por isso. A lei da alienação parental, que, a meu ver, um dos maiores avanços normativos dos últimos 20 anos, né? A Renata está lá nessa, não só com esse projeto de lei, né, que quase essa lei que quase foi revogada. Mas, enfim, eu queria que você falasse dessa batalha, Renata, alguma coisa. Boa noite. Fui pega de surpresa. Mas mais surpresa eu fiquei com a sede, Rodrigo. Nossa, estou assim, surpreendida, estou emocionada. Eu faço parte do IBDFAM desde 2001. Fui trazida para a Eliene. Eu era estagiária dela no 3º semestre de Direito. E ela me apresentou ao IBDFAM. E eu já passei a fazer parte da diretoria lá no IBDFAM DF. E aí eu vim no primeiro congresso em 2003, aqui em Belo Horizonte. E eu posso dizer que eu sou uma pessoa de sorte, de muita sorte. Porque eu já conhecia um direito de família que falava sobre peixes e afetos. Lembra disso? Que falava que a família, ela não é uma família no singular, é uma família no plural. Então, nós já ouvíamos termos como homoafetividade. Eu já ouvi falar de um direito interdisciplinar. Então, eu já ouvi falar de psicanálise. E assim, eu me construí como profissional. Assim, eu me construí como ser humano, como mãe de família. Então, eu fico pensando que realmente o IBDFAM faz parte de mim, faz parte da minha história. É muito bom estar aqui, Rodrigo, é muito bom estar aqui, Berenice. Assim, eu realmente sou muito grata, porque eu sei que o IBDFAM ele é muito importante nessa construção de um olhar mais humanizado para as famílias, de um olhar que contempla a diversidade, que traz a família no plural, né? Então, acho que isso é muito, muito significativo. E eu, já querendo dar contribuição ali nos primeiros anos no IBDFAM, formei, junto com o Conrado e outros colegas na ocasião, a Comissão de Relações Acadêmicas, que a gente queria também dar nossa contribuição. Tive a honra de ser presidente do IBDFAM DF. Depois, assumi essa Comissão de Relações Governamentais e Institucionais e também a coordenação do Grupo de Estudos e Trabalho sobre Alienação Parental, justamente por estar em Brasília, o que é um privilégio e uma dor ao mesmo tempo. Agora, tem sido muito dolorido estar em Brasília, mais do que nunca, mas a gente sabe que a gente tem que estar lá, a gente tem que caminhar naqueles corredores imensos, a gente tem que bater de porta em porta e a gente tem que levar a nossa voz. A voz do IBDFAM ela é muito importante, ela é grande, e essa sede só mostra isso para a gente, o quanto é importante a gente sedimentar, concretizar, tornar real a nossa fala, o nosso jeito. Então, é nisso que eu acredito. Eu acredito que a gente tem uma semente plantada e o IBDFAM ele vai florescer, independente do que vier. Carrego no peito a esperança. Carrego no peito a esperança de dias melhores e de articulações mais fáceis, mais tranquilas. Então, estou lá em Brasília para o que precisarem. Às vezes a gente pensa, né, às vezes um artigo da lei ou tem uma visão, e é um projeto de lei que pode ser proposto ali, de algo simples que pode ser feito. Tem uma tramitação que é burocrática, mas que é possível. Então, eu acredito nesse possível. Eu acredito que tudo nasce de sonho para se tornar projeto, para depois se tornar realidade. Então, estou na prova viva disso. E é muito bom estar aqui e estou à disposição de todos vocês lá em Brasília. Obrigada. Para quem ainda não conheceu, chegou depois, essa sede do IBDFAM, que é um sonho, né? Nós temos ali um estúdio de gravação, tem várias. Estou falando desse espaço físico, porque isso abre muitas possibilidades para o Brasil todo, especialmente para o IBDFAM Minas, que está aqui à disposição, mas isso vai nos dar outras perspectivas de crescer muito mais.
Bom, uma outra pessoa que não pôde estar aqui, várias pessoas viriam, mas nós estamos chegando a um congresso de Búzios que algumas pessoas saíram de lá com Covid. Uma delas foi Ana Gerbasi, presidente da Comissão de Mediação, que é um instrumento importante para a gente mudar uma concepção do direito de família. Ela não pôde estar, mas aí a Gisele vai falar algo sobre isso também rapidamente, homenageando a presidente da comissão, porque ela também, a Gisele, é uma das pioneiras da mediação no Brasil. Muito bem lembrado, Rodrigo. A importância da mediação em mudar realmente a mentalidade e abrigar tudo isso que foi falado aqui, que diz respeito a não as relações tão hierarquizadas, patrimonializadas e patriarcais, mas sim buscar a equidade e a igualdade. A Comissão de Mediação e de Relações Interdisciplinares foi fundada em 2002, né? Estava conosco a Águida Arruda Barbosa, uma pioneira neste campo no Brasil, e nós trocávamos muito. E tudo isso evoluiu muito, são 25 anos, 22 anos desde a fundação, e como nós evoluímos, e graças ao IBDFAM, que sempre carregou essa bandeira importantíssima. Não poderia deixar de falar ainda, né, e agradecer a querida Giselda Hironaka, né, que sempre confiou nessa interdisciplinaridade, inclusive me convidou, né, para fazer mestrado e doutorado em Direito, veja a coragem dela, e sempre também temos como inspiração o nosso querido Zeno Veloso. Obrigado, Rodrigo. Bom, agora nós vamos à última fala com a vice-presidente, não por acaso. Então, passo a palavra para Maria Berenice Dias. Esse eu acho que é o lugar certo para eu corrigir um erro histórico. Eu acabei sendo reconhecida por ter buscado, de uma maneira muito incisiva e muito insistente, a inclusão de um segmento de pessoas no âmbito da tutela jurídica do Estado e albergado dentro do direito das famílias, que eu acho que é, de fato, o conceito plural. E esta mobilidade, tudo que eu fiz, e levei mais de 20 anos atrás disso, ou seja, desde o século passado, eu me envolvo muito de perto, e quem me conhece sabe, quem me conhece integrou Comissão de Diversidade Sexual, recolheu assinaturas para a apresentação do Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero, que foi apresentado por iniciativa popular, com 100 mil assinaturas no nosso Senado da República. E isso levou a esta crença de que, bom, fui eu a grande protagonista disso. Não foi. Foi o IBDFAM. Se não fosse essa participação, essa troca, essa motivação de sempre indo além, sempre indo mais, sempre tendo coragem de ousar na busca de uma justiça mais rente à realidade da vida, sabe? Nós criamos alguns chavões, como onde não existe lei, não existe justiça, não existe direito, posições que nós fomos aos poucos derrubando e construindo e trazendo afeto, e aí me veio a ideia, eu disse, não, se a família agora é uma relação de afeto, este é o elemento identificador, eu acho que isso foi o maior marco do IBDFAM para o mundo, porque o mundo não conhece isso, não consegue perceber a que ponto nós chegamos, que nós pluralizamos não só o conceito de família, mas também o conceito de parentalidade. Olha, multiparentalidade, não quero nem falar, dano afetivo, abandono afetivo, responsabilidade, ética do afeto. Nós trouxemos a ética para dentro do direito, e isso trazendo sequelas jurídicas. Bom, então, se família é afeto e as uniões de pessoas do mesmo sexo, elas são uma família, são um vínculo de afetividade, nascem pelo vínculo de afetividade, então são uniões homoafetivas. Uma expressão que caiu nas graças da sociedade, do próprio Poder Judiciário, e que levou ao reconhecimento, ao ponto de nós chegarmos a ser o primeiro país do mundo a admitir o reconhecimento como entidade familiar, com acesso ao casamento, por decisão da justiça e não por lei, como é em alguns países do mundo, são poucos, mas onde existe essa possibilidade do casamento. E quando se diz assim, olha, isso foi um avanço da justiça, esse protagonismo é da justiça, eu sempre
atento e chamo muito a atenção que a responsabilidade disso não é da justiça, não é dos tribunais. Acho que esses avanços partiram dos advogados. Os advogados que tiveram toda essa capilaridade que, como o Zé Roberto referiu, que não existe só aqui, mas existe no Brasil inteiro, que nós fizemos sempre essa movimentação para levar o IBDFAN e as suas ideias para todos os cantos deste país, sabe, para flexibilizar, para conscientizar e albergar, então, e trazer este novo olhar. E acho que isto é o que se chama IBDFAN. Então, assim, eu acho que é esta a nossa responsabilidade que agora só cresce pelo panorama que se avizinha no nosso Congresso Nacional. Acho que nós temos que continuar lutando, acho que esse é um marco importante, sabe? Essas datas servem para isso, serem mais motivacionais. Então, assim, nós precisamos ser cada vez mais os responsáveis, assumir esse encargo de construir uma sociedade cada vez mais igual, mais livre e mais feliz. Então, acho que esse é o papel grande do IBDFAN. Muito obrigado por todos vocês estarem aqui. Hoje é um dia de festa para todos. Mas esse ano nós estamos fazendo 25 anos do IBDFAN e 45 anos da lei do divórcio no Brasil. Isso não é pouca coisa e o divórcio evoluiu muito. O IBDFAN em 2010 acabou conseguindo mudar a Constituição do país com a Emenda Constitucional 66 e isso continua evoluindo, né? As coisas vão mudando, o pensamento vai transformando. E, aliás, eu acredito que a verdadeira política é mesmo pelo pensamento, que é isso que nós vamos revolucionando, que é isso que o IBDFAN vem fazendo. E um passo adiante, e a luta continua, por exemplo, até hoje tem o divórcio hoje é um direito potestativo. É impossível um divórcio ser indeferido. Então, é um divórcio potestativo, tutela de evidência, às vezes tutela de urgência e tal. Tem juiz que ainda resiste a isso, assim como tem magistrados que resistem à citação eletrônica, por exemplo. Tem tanta tecnologia à nossa disposição, né? Nós precisamos ainda acertar o passo com a sociedade digital, tem tanta tecnologia à disposição e essas pessoas resistem a isso. Por que essa resistência, né? Então, são essas trincheiras que nós vamos abrindo, que o IBDFAN se sente responsável, né, de trazendo. O IBDFAN tem uma comissão de Direito de Família e Tecnologia que vai ajudando a pensar nisso. Aliás, o congresso do ano que vem nós vamos enfocar bastante essa questão da tecnologia também, que nós já estamos preparando, né? Ficam todos convidados, que é daqui a um ano, aqui será em Belo Horizonte, que é 25 a 27 de outubro. Então, assim, salvem a data aí, bloqueie a agenda e espero que todos possam participar. Mas, para encerrar, só dizer que das fontes do direito, né, a lei não é a mais importante, mas é uma fonte importante. E o IBDFAN, ele apresentou, temos um projeto de lei, que é o Estatuto das Famílias, que você já deve ter visto falar, que no governo passado nós tivemos que pedir o arquivamento, porque ele levaria bomba. Nós fazemos ali uma revolução. Né? Por exemplo, mudando, não tem mais guarda. Guarda tem sentido e significado e significante de objeto, então é convivência familiar, coisas assim. E isso, para uma sociedade mais conservadora, isso vai ficando difícil. Então, nós tivemos, dependendo do próximo governo, nós voltaremos com esse projeto, com esse Estatuto das Famílias. Então, isso aqui nós estamos falando do passado, agora vamos falar do futuro, né? E falar do presente e do futuro. Eu tive a honra de ver agora que, não sei se você sabe, Cuba tem código de família. Alguns países do mundo têm código de família. E o Código de Família de Cuba, ele foi aprovado agora, entrou em vigor recente, e ele usou, eu tive a grata surpresa de ver que ele usou muitas expressões que nós criamos. Então, está lá no Código Civil, no Código de Família de Cuba, sócio-afetividade, coisa que na nossa lei não tem. Sócio-afetividade, multiparentalidade, homoafetividade, está lá no Código de Cuba, olha só. Então, quando vem a lei, é muito importante que isso, que também a gente invoque essa outra fonte do direito. Eu fui cutucado aqui, Gisele, o que vocês queriam falar? Pode falar. Não, de como o IBDFAN, e era nessa linha, né, de como o IBDFAN
é muito visto lá fora, né? Então, a Sociedade Internacional de Direito de Família, né, convidou o Rodrigo, né, e eu fui uma das vice-presidentes, mas convidou o Rodrigo para fazer uma palestra das mais importantes. E os nossos temas têm sido discutidos nesses congressos internacionais. E, inclusive, o próprio IBDFAM vai fazer agora um outro congresso. Já fizemos um em Lisboa e agora vai ter o congresso em Coimbra, né, Rodrigo? Em janeiro vai ter um congresso do IBDFAM, um curso do IBDFAM em parceria com a Universidade de Coimbra, né? Então, assim, nós expandimos fronteiras, mas tudo isso começa com um sonho, né? E eu termino lembrando Shakespeare, que é sempre Shakespeare, que é o sonho é o que precede a realidade. Então, nós vamos continuar delirando, inclusive continuar delirando ali no coquetel que vai ser servido agora, né? E vai ficar o delírio, vai ficar melhor ainda, né? Mas é desse delírio, é desse sonho que nós vamos nos tornando todos ibedermanos, né? Fazendo essa circulação dos afetos, né? O afeto tem que circular. Libido, né? Isso é libido também, do ponto de vista psicanalista. Libido não quer dizer ter relação sexual, não, né? Libido, essa energia vital que está em cada um de nós. Bom, mas então era isso. Nós podemos encerrar aqui e passar para a parte mais interessante, que é o coquetel, onde a gente vai congraçando, vai se irmanando. Muito obrigado pela presença de todos.